Olá, prezado colega contabilista, prezado assinante da Fisconet, prezado interessado na área contábil. Bem-vindo a mais um Fisconet News, o Fisconet News da semana do dia 6 ao dia 10 de dezembro de 2021. Como você sabe, aqui no Fisconet News, nós fizemos um resumo da semana na legislação que é divulgada perante a Receita Federal. Então, atos tributários federais relativos ao imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, são divulgados aqui no Fisconet News Contábil. Lembrando que nós temos o Fisconet News Trabalhista, que trata da parte trabalhista e previdenciária, e o Fisconet News Fiscal, que trata aí da legislação estadual, ICMS, ISSQN e outros impostos. Então aqui na semana, foi uma semana que não saiu muita legislação, mas saíram algumas soluções de consulta. Lembrando sempre que a solução de consulta é o entendimento do legislador sobre determinado assunto que é consultado à Receita Federal. Então vamos fazer aqui um resumo das soluções que vale a pena a gente dar uma conferida, porque foram bem interessantes. Tivemos a solução de consulta número 7271, do DICIT SRRF, número 07, que trata de COFINS. A questão é colocada da seguinte forma: as empresas que têm atividade de rastreadores de veículos, elas podem desenvolver um software que auxilia aí nessa atividade. E esse software, ele é disponibilizado aos seus clientes, né? E vem aí a questão que se pode ou não ser não cumulativo relativa à receita desse software. E o entendimento do fisco é que não, que se trata de uma receita no regime cumulativo de PIS e COFINS, tá? Então, não há possibilidade de se fazer o crédito aí nessas questões aí, certo? Tivemos também a solução de consulta 7270 do DICIT SRRF, número 7, que trata aí também da COFINS, mas aí nas atividades sem fins lucrativos. E é bem interessante porque o fisco coloca de uma forma ali bem esclarecedora a questão da atividade sem fins lucrativos, que seria a atividade precípua da entidade, mas que ela pode ter outras receitas que não sejam ali exclusivas ali da atividade, e essa atividade o fisco deixa bem claro que tem a ver com o ato constitutivo da instituição. E que essas receitas paralelas, desde que sejam utilizadas ali única e exclusivamente na atividade fim, que também pode se considerar dentro da questão da isenção. Mas vale a pena ler essa solução de consulta, porque o fisco atenta bem a determinadas questões para evitar o quê? O desvio de atividade e, consequentemente, colocar aí dentro do campo da isenção e ter uma concorrência desleal, por exemplo, dentro do mercado. Tivemos também a solução de consulta 7269 do DICIT SRRF número 7, falando aí a questão do lucro presumido na atividade hospitalar, a questão dos 8%, né? E o fisco joga aí a questão na RDC número 50 da Anvisa, né? Onde define ali o que é a atividade hospitalar. E parece que a ideia do fisco é esclarecer mais a questão das consultas, que simples consultas não seriam caracterizadas como atividade hospitalar, tá? Então é a questão da consulta médica que o fisco está esclarecendo aí a questão e também afirmando que tem que ter uma condição de sociedade empresária. Então, aquela questão da pessoa física que atua aí como médico e presta consultas, não caracteriza a atividade hospitalar. Certo?
Tivemos também a solução de consulta 7.267 do DICIT SRRF número 7, que trata aí da imunidade das atividades religiosas, tá? E também vale a mesma questão que nós colocamos antes. Aquela receita da atividade paralela, que não seria a atividade religiosa, então aquela questão, me parece que aí o foco mais é venda de livros, né, venda de lembranças, essas questões assim que o fisco coloca. E vale aquela questão, desde que não haja o desvio, não haja concorrência desleal, que se aplique a receita na atividade religiosa, que cabe sim a questão da imunidade sobre essas receitas também, certo? E tivemos a solução de consulta número 2012 do DICIT SRRF número 2, que fala daquela questão das retenções dos municípios, do Estado, do Distrito Federal, da União. E mais especificamente, o que o fisco deixou claro nessa solução de consulta, é aquela questão assim, por exemplo, lá o município, né, a prefeitura, tem os seus servidores e retém o imposto de renda dos servidores. Bom, nesse caso, cabe ao município ficar com essa receita, não repassar a União. É uma receita imediata. Mas, se essa retenção não é do servidor, é de um prestador de serviço, por exemplo, existe lá uma atividade de prestação de serviço sujeita à retenção do imposto de renda na fonte e uma pessoa jurídica prestando serviço. Aí, a prestação de serviço, o município vai reter esse imposto de renda na fonte e vai sim repassar à União. Esse é um entendimento do fisco bem claro nessa solução de consulta. E por último, tivemos a solução de consulta número 2011 do DICIT SRRF número 2, que trata aí sobre o ICMS, subvenção para investimento, né? Então, mais uma solução de consulta aí trazendo os requisitos necessários para um enquadramento dentro do critério da exclusão lá da receita de subvenção quando é do ICMS. Então, esse é um assunto recorrente, né, que nós já falamos aqui em várias vezes, inclusive já fizemos Fisconet Responde, né, sobre o assunto. Então, mais uma solução de consulta nessa linha, ok? Essa semana foi isso, tivemos essas questões, né, e lembrando sempre que aqui você tem uma atualização semanal, mas no nosso site www.fisconet.com.br você tem uma atualização diária de tudo o que acontece, sempre lhe colocando a par daquilo que você precisa saber para estar preparado para exercer a sua atividade. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo Fisconet News. Se você gostou do vídeo, para maiores informações, entre em contato com alguns dos canais de atendimentos que apareceram durante o vídeo, ou pelos links abaixo do vídeo. Também poderá entrar em contato através do representante que lhe passou as informações. Fisconet agradece.